Bom dia, meus amados irmãos e irmã em Cristo Jesus, graça e paz. Aqui quem está falando é o irmão Vanderlei e eu estou vindo aqui nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, dependendo da ocasião que o meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus vai estar apertando play para ouvir este áudio. Estou vindo nessa manhã pelo intermédio do Espírito Santo de Deus, onde eu quero trazer aqui uma palavra para a vossa meditação. Aonde vou estar postando esse vídeo através de áudio lá no meu canal do YouTube, Mensagens Edificantes, para todos os meus inscritos do meu canal, para que essa mensagem venha a ser ouvida, ser compartilhada e venha alcançar muitos ouvidos, para que almas venham a ser libertas e transformadas. Também estarei postando na minha rede social, lá no Facebook, lá na minha rede social, lá no meu Instagram. E aonde essa mensagem for compartilhada, que as pessoas que assistir este vídeo através de áudio, aonde as pessoas estiverem ouvindo essa mensagem, que compartilhe também. Porque quando você compartilha, meu amado irmão e irmã em Cristo Jesus, você está fazendo o ID de Deus. Porque essa mensagem precisa ser alcançada por milhares e milhares de pessoas. Porque quando uma mensagem eficaz penetra no coração de um ouvinte ou de uma ouvinte, a palavra ela tem poder, ela tem direção, ela não volta vazia. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, estou aqui com a minha Bíblia aberta, no livro de Romanos, capítulo 8, onde vou estar lendo aqui o versículo 5 e o versículo 8. E nós vamos falar do tema A Vida Dominada pelo Espírito Santo. É o assunto de hoje. A vida dominada pelo Espírito Santo. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 5 e versículo 8, que diz assim a palavra de Deus. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Aleluia. Vamos ler o verso 8 agora. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui está dizendo que as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana é aquelas que andam segundo a carne, não segundo o Espírito. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana, o apóstolo Paulo está dizendo, são daquelas pessoas que andam segundo as suas paixões, segundo os teus desejos carnais. Em poucas palavras, Paulo contrasta os que vivem de acordo com a natureza humana com os que vivem de acordo com o Espírito de Deus. Vejamos o que está escrito em Romanos capítulo 8, no versículo 4. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Meus amados irmãos, tá vendo? É forte que vai ser dito aqui. Fica até o final, meus ouvintes, fica até o final que essa palavra vai edificar a tua vida e você vai aprender o que é uma pessoa ser cheia do Espírito Santo de Deus, andar segundo a vontade de Deus, a palavra do Senhor. Aqueles que andam segundo o Espírito é o que vocês vão aprender aqui nessa mensagem. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, as expressões, a natureza humana que o apóstolo Paulo aqui relata, e a natureza é a natureza pecaminosa, né? Quer ver o que está escrito aqui em Mateus, não, Romanos 7, versículo 5? Olha o que diz a palavra de Deus. Romanos 7, versículo 5. Estou aqui com a minha Bíblia aberta, irmãos. Olha o que diz. Romanos 7, versículo 5. Pois quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, né? Quando vivíamos, né, segundo a nossa carne, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam
para a morte. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui em Romanos 7, versículo 5, o apóstolo Paulo está dizendo que todo aquele, toda aquela que anda segundo a carne, está levando estes e estas para a morte. Quem anda segundo suas paixões, quem anda segundo seus desejos carnais, leva para a morte. Isso é forte. Por isso que o apóstolo Paulo aqui, igreja, aqui ele nos relata as expressões da natureza humana, como foi lido aqui, Romanos 7,5, e a natureza, que é a natureza o quê? Pecaminosa. Olha o que diz em Romanos 8, versículo 3. Deus fez o que a lei não pode fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Eita glória! Deus fez o que a lei não pôde fazer. A lei era fraca. Então, Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana é fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando quem? O seu Filho unigênito, Jesus. Aleluia. Que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 3. Está aqui. Que quer dizer, traduzem a carne. Palavra que Paulo usa para falar sobre o quê? As pessoas como ela é separada de Deus. Quem é separado de Deus? Aqueles e aquelas que andam segundo a carne, segundo as suas próprias paixões, segundo que andam os seus desejos carnais. Estas pessoas que andam segundo a carne, essas estão sendo levadas para a morte espiritual e muitas das vezes física também, dependendo do caminho que está trilhando, porque está atendendo teus desejos carnais, querem fazer teus próprios caminhos. É ou não é verdade? Então, por isso que o apóstolo Paulo aqui traduzem a carne. Aqui está dizendo a natureza humana, está dizendo a carne, que anda segundo a carne. Palavra que Paulo usa para falar o quê? Sobre a pessoa como ela é separada de Deus. Ou seja, nessa condição, a pessoa vive e age de acordo com a sua própria vontade e não de acordo com a vontade de Deus. É o que o apóstolo Paulo está querendo relatar. Não se trata, igreja, apenas de uma fraqueza nossa. Ao contrário, é um poder que se coloca contra Deus. Veja o que está escrito em Romanos, capítulo 8, no versículo 7. Olha aqui, para vocês entenderem o que eu estou querendo relatar aqui, né, a palavra do Senhor. Romanos 8, versículo 7. Olha o que diz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. Aqui o apóstolo Paulo nos relata em Romanos 8, versículo 7. Por isso as pessoas que têm a mente voltada à carne, que andam segundo a carne, se tornam o quê? Inimigas de Deus, porque todos que andam segundo a carne e não segundo o Espírito, esses estão fazendo a vontade do mundo. E a Bíblia é bem clara, quem é amigo do mundo ou amiga do mundo é inimiga de Deus, inimigo de Deus, pois não obedecem à lei de Deus. Quem anda segundo a carne não obedece à lei de Deus. Quem anda segundo a natureza humana não vai obedecer nunca à lei de Deus, os mandamentos do Senhor. De fato, não pode o quê? Obedecer a ela. Romanos 8, versículo 7. Está aí. Está vendo, amados irmãos?
Isto é forte. Eu falei que a palavra ia ser forte. Eu disse. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo está querendo é o quê? Que por isso leva à morte. Quem anda segundo o quê? A carne. O desejo carnal. Quem anda segundo a carne leva à morte. Olha o que está escrito em Romanos 8:6. Olha aqui. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e paz. Tá vendo? Romanos 8:6. Toda pessoa que tem a mente voltada à carne acabarão morrendo espiritualmente, e muitas das vezes também fisicamente, dependendo do caminho que está trilhando, como eu disse aqui. Mas as que têm a mente controlada, ou seja, voltada pelo Espírito de Deus, terão a vida eterna e paz. Aleluia, glórias a Deus. Ou seja, meus amados irmãos e irmãs de Jesus, viver na carne é viver sem levar Deus em conta. Viver no Espírito é viver de acordo com a vontade de Deus. Eu vou repetir o que eu entendi aqui em Romanos 8, versículo 6. O apóstolo Paulo estava querendo dizer naquele versículo, Romanos 8, verso 6. Viver na carne é viver sem levar Deus em conta. Viver no Espírito é viver de acordo com a vontade de Deus. Leia comigo Romanos 8, 4 e 5. Aleluia, glórias a Deus. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Agora o verso 5, porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Aleluia! Olha o que ainda diz aqui em Romanos, dando continuidade aqui no verso 13 e 14. Romanos 8, versículo 13 e versículo 14. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente, mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Conclusão. O apóstolo Paulo está relatando aqui Romanos 8, aqui em capítulo 8, versículo 13, está relatando: vocês viverem de acordo com a natureza humana, ou seja, quem vive, quem anda segundo a carne, morrerão. Mas o apóstolo Paulo também relata: mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Então toda aquela que anda segundo a carne morrerão espiritualmente e muitas das vezes fisicamente. Mas quando ela deixa de andar segundo a carne, né, segundo a natureza humana, segundo as tuas paixões, e começa a andar em espírito, viverão espiritualmente. Aleluia, glória a Deus, porque vai deixar as suas ações pecaminosas, quem anda segundo o Espírito. Mas quem anda segundo a carne, meu irmão, minha irmã, não deixa as suas ações pecaminosas. Então estes morrerão espiritualmente. Aí no versículo 14 aqui de Romanos, capítulo 8, ó, no verso 14. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Precisa ser guiado pelo Espírito de Deus, se quiserem viver eternamente, espiritualmente. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, meus ouvintes, no meu canal do YouTube, mensagem edificante. Que Deus abençoe sua vida. Quem está ouvindo aí,
nas minhas redes sociais aí no Facebook, lá no Instagram. Fique com essa mensagem, medita, deixa penetrar na tauba do teu coração, deixa penetrar no teu ouvido, porque a palavra é forte, aleluia, é uma palavra que fala o tema a vida dominada pelo Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, seja cheia de Deus, seja cheio de Deus, seja cheio de azeite, seja cheio da presença do Papai, seja cheio, aleluia, de sabedoria, de conhecimento. Peça para Deus te capacitar. Medita na palavra do Senhor dia e noite, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é um livro de todas as perguntas e de todas as respostas. Aleluia, a melhor profecia que você pode ouvir é a que está aqui, ó, na palavra do Senhor. É o livro das profecias. Aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes pode vir homens e mulheres dizer que é de Deus, mas está na carne, profetizar o que Deus não mandou dizer, revelar o que Deus não revelou e te iludir. E muitas das vezes o irmão ou a irmã pode se decepcionar e sair do ministério, abandonar a igreja, se entristecer pelo o que foi dito e não foi cumprido, porque esse irmão que profetizou, essa irmã que profetizou para ti, não estava segundo o Espírito de Deus, mas estava segundo a carne. Então nem todos que profetizam, nem todas que revelam, aleluia, glória a Deus, é Deus que está falando, é Deus que está usando. Nós temos que discernir o que é falso, o que é verdadeiro, o que vem de Deus e o que vem das trevas. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos e a paz do Senhor Jesus.